Ela fugiu do marido tóxico para cuidar da mãe doente, mas o que fez com um fotógrafo naquele dia, nem ela consegue explicar. Uma história baseada em fatos reais. Já imaginou como seria carregar o peso de um casamento que sufoca seus sonhos, mas encontrar por um instante uma faísca de liberdade que muda tudo? No coração de Porto Alegre, onde o vento sopra histórias pelas margens do Guaíba, Mariana vive exatamente essa encruzilhada. Aos 42 anos, ela é uma mulher que aprendeu a calar seus desejos para manter as aparências de uma vida perfeita ao lado de Ricardo, um advogado bem-sucedido, mas frio e controlador. A rotina de Mariana é uma dança delicada entre cuidar das duas filhas adolescentes, Isabela e Giovanna, e atender às exigências de um marido que parece mais interessado em sua reputação do que em sua felicidade. O casamento, outrora cheio de promessas, agora é uma prisão de silêncios e críticas veladas, onde cada escolha de Mariana é julgada, desde a roupa que veste até o tom de sua voz. Ricardo, com seu jeito meticuloso e autoritário, faz questão de lembrar à esposa que ela deve se encaixar no papel de mulher elegante e discreta, mesmo que isso signifique apagar quem ela realmente é. Mas em uma noite que começa como tantas outras, um convite para um evento social, na casa de um cliente importante de Ricardo, acende uma chama inesperada em Mariana. É lá que ela conhece Rafael, um fotógrafo de 35 anos, cuja energia livre e olhar atento parecem enxergar além da fachada que ela construiu. Diferente de Ricardo, Rafael não impõe, ele pergunta, não critica, ele escuta. A conexão entre eles é instantânea, como se, por um momento, Mariana pudesse respirar sem o peso das expectativas. A noite do evento é um retrato da vida dupla que Mariana leva. Enquanto Ricardo circula entre os convidados, ostentando seu charme calculado, Mariana se sente um acessório, sorrindo quando necessário, mas invisível em sua essência. O vestido azul que ela escolheu com cuidado é alvo de comentários de Ricardo antes mesmo de saírem de casa. É muito chamativo, Mariana. Você sabe que eu prefiro tons neutros. Não queremos chamar atenção desnecessária, não é? A crítica dita com um sorriso cortês corta como uma lâmina fina. Ela troca o vestido por um cinza sóbrio, engolindo a vontade de retrucar. No evento, a casa luxuosa no bairro Moinhos de Vento brilha com lustres e taças de cristal. Mas para Mariana é apenas mais um palco onde ela deve desempenhar seu papel. Rafael, contratado para fotografar o evento, cruza seu caminho quando ela se afasta para respirar no jardim. Ele está ajustando a câmera, capturando a silhueta das árvores contra o céu estrelado, quando nota Mariana, sozinha, olhando para o horizonte. Você parece alguém que prefere as estrelas ao brilho lá dentro, ele diz, com um sorriso que não exige nada em troca. A conversa flui com uma naturalidade que Mariana não sentia há anos. Rafael fala sobre suas viagens como fotógrafo, sobre como gosta de capturar momentos que ninguém nota, como o jeito que a luz dança em um rosto triste. Mariana, hesitante no início, se pega contando sobre sua paixão antiga por pintura, algo que abandonou após o casamento, quando Ricardo disse que hobbies não pagam contas. O momento é interrompido quando Ricardo a chama, com um tom que mistura cortesia e impaciência, mas o olhar de Rafael fica com ela, como uma promessa de algo que ela não ousa nomear. Os dias seguintes são um turbilhão. Mariana tenta ignorar a lembrança de Rafael, mas cada crítica de Ricardo, sobre o jantar que ela preparou, sobre o jeito que ela fala com as filhas, parece mais pesada. A rotina em casa é sufocante. Isabela, de 16 anos, e Giovanna, de 14, percebem a tensão, mas evitam tocar no assunto, ocupadas com suas próprias vidas de adolescentes. Mariana, por sua vez, sente o vazio crescer. Uma ligação inesperada muda tudo.
Sua mãe, Dona Lúcia, que vive em Ipatinga, Minas Gerais, está internada com fortes dores abdominais. A notícia é um soco. Dona Lúcia, aos 74 anos, é a âncora de Mariana, a mulher que a criou sozinha após o divórcio e que sempre a incentivou a ser mais do que as circunstâncias permitiam. Ricardo, porém, minimiza a gravidade. É só uma dor, Mariana. Essas coisas são comuns na idade dela. Não precisa correr para lá agora. Temos compromissos aqui. A frieza dele é o estopim. Pela primeira vez em anos, Mariana confronta o marido. É a minha mãe, Ricardo. Eu vou, quer você goste ou não. A decisão de viajar para Ipatinga é mais do que uma necessidade familiar. É um ato de rebeldia contra a vida que a engoliu. Em Ipatinga, Mariana encontra um cenário de preocupação, mas também de acolhimento. Dona Lúcia está em um hospital público, cercada por médicos atenciosos, mas sobrecarregados. Os exames iniciais apontam uma possível pancreatite, mas a incerteza paira. Quem a recebe é Fernanda, sua amiga de infância, que se mudou para Ipatinga anos atrás e agora trabalha como professora. Fernanda é o oposto de Mariana, solteira, independente, com uma risada que enche o ambiente. Ela organiza tudo, do quarto de hospital aos lanches para Mariana. E, mais importante, oferece o ombro que Mariana precisa. As duas passam noites conversando, relembrando os tempos de juventude, quando sonhavam em viajar o mundo e viver grandes aventuras. Fernanda percebe o peso nos olhos de Mariana e a confronta. Você não está feliz, né, Mari? O que está acontecendo com você e o Ricardo? Mariana hesita, mas acaba desabafando sobre o casamento, sobre como se sente invisível, sobre o vazio que a consome. Fernanda não julga, apenas escuta e planta uma semente. Você merece mais, amiga. Não é tarde para recomeçar. Essas palavras ecoam em Mariana, mas ela as afasta, pensando nas filhas e na estabilidade que Ricardo proporciona. Por um acaso do destino, Rafael aparece em Ipatinga. Ele está na cidade para um projeto fotográfico, documentando a vida dos trabalhadores das siderúrgicas. O reencontro acontece em um café simples, onde Mariana toma um suco enquanto espera notícias do hospital. Rafael entra, com sua câmera pendurada no pescoço e o sorriso que parece iluminar o ambiente. Porto Alegre, agora Ipatinga. Parece que o universo quer que a gente se esbarre. Ele brinca. Mariana ri, algo que não fazia com tanta espontaneidade há meses. Eles conversam por horas e Rafael a convence a acompanhá-lo em uma sessão de fotos no Parque Ipanema, um oásis verde na cidade. Lá, enquanto ele fotografa pássaros e crianças brincando, Mariana se sente viva. Ela pega a câmera dele por insistência e tira algumas fotos, redescobrindo um pedaço de si mesma que havia esquecido. Rafael a elogia, não com palavras vazias, mas com um entusiasmo genuíno que a faz corar. O dia termina com um pôr do sol que pinta o céu de laranja. E Mariana, pela primeira vez em anos, sente o coração bater mais rápido, não de medo, mas de possibilidade. A volta para o hospital traz Mariana de volta à realidade. Os médicos descobrem que Dona Lúcia não tem pancreatite, mas um aneurisma de aorta abdominal, uma condição grave que exige cirurgia urgente. A notícia é um choque e Mariana se culpa por não ter insistido que a mãe fizesse check-ups regulares. Dona Lúcia, com seu jeito prático, tenta acalmá-la. Filha, na minha idade, o estranho é não ter nada. Vamos resolver isso e você vai parar de se preocupar tanto. Mas a possibilidade de perder a mãe desperta em Mariana uma urgência de viver, de não desperdiçar mais tempo em uma vida que não a faz feliz. Ela decide trazer as filhas para Ipatinga antes da cirurgia, para que Dona Lúcia possa vê-las. Ricardo, por telefone, é contra. Você está exagerando, Mariana, e as meninas têm escola. Não é hora de viajar.
A discussão é tensa e Ricardo insinua que ela está sendo egoísta. Mariana, porém, não cede. Ela organiza tudo com a ajuda de Fernanda, que promete convencer Ricardo a liberar as meninas. Enquanto isso, Rafael permanece em Ipatinga e os encontros com Mariana se tornam mais frequentes, cada um carregado de uma eletricidade que ela tenta, sem sucesso, ignorar. A manhã em Ipatinga amanheceu com o canto dos pássaros e o calor suave de um sol que prometia um dia longo. Mariana acordou no pequeno quarto de hóspedes na casa de Fernanda, o coração dividido entre a ansiedade pela saúde da mãe e a lembrança insistente do dia anterior com Rafael. Cada momento ao lado dele, as risadas no Parque Ipanema, o jeito que ele segurou a câmera para ensiná-la a enquadrar uma foto, o silêncio confortável enquanto observavam o pôr do sol, parecia um sonho que não pertencia à sua vida real. Mas a realidade a chamava com força. Dona Lúcia enfrentaria a cirurgia em 2 dias e Mariana precisava garantir que Isabela e Giovana chegassem a tempo de ver a avó. A ideia de enfrentar Ricardo, mesmo que por telefone, a deixava com um nó no estômago. Ele não era apenas controlador, era persuasivo, com aquela habilidade de advogado de fazer com que suas decisões parecessem as únicas lógicas. Fernanda, no entanto, estava determinada. Sentada à mesa do café, com uma xícara de café preto fumegante, ela traçava um plano. Você não vai falar com o Ricardo, Mari. Deixa comigo. Eu sei como lidar com homens como ele. Vou ligar, dizer que é uma emergência familiar e ele não vai ter como dizer não. Mariana olhou para a amiga, admirada com sua confiança, mas ainda insegura. E se ele insistir em vir junto? Ou pior, se ele proibir as meninas de viajarem? Fernanda riu, balançando a cabeça. Proibir? Ele pode tentar, mas eu sou mais teimosa que ele. E se precisar, apelo para o lado emocional. Homens como Ricardo odeiam parecer insensíveis na frente dos outros. O plano parecia arriscado, mas Mariana confiava em Fernanda. Ela sempre teve um jeito de dobrar as situações a seu favor, como quando, ainda adolescentes, convenceu o diretor da escola a cancelar uma prova só com um discurso apaixonado sobre estresse estudantil. Enquanto Fernanda fazia a ligação para Ricardo, Mariana caminhou até o hospital, a poucos quarteirões dali. O cheiro de eucalipto das árvores ao longo da rua a acalmava, e ela tentava organizar os pensamentos. A notícia do aneurisma de Dona Lúcia havia mexido com algo profundo nela. Sua mãe sempre foi uma mulher forte, que enfrentou o abandono do marido e criou Mariana sozinha, trabalhando como costureira em Ipatinga. Dona Lúcia nunca se queixava, mas Mariana sabia que ela carregava cicatrizes. E agora, aos 74 anos, enfrentava uma cirurgia que, embora comum, trazia riscos. No quarto do hospital, Mariana encontrou a mãe acordada, folheando uma revista antiga com um sorriso fraco. Você já está aqui, filha. Não precisa vir tão cedo. Vai aproveitar o dia, tomar um sol. Mariana sentou ao lado da cama, segurando a mão da mãe. Mãe, eu quero estar aqui. E as meninas vão chegar amanhã, você vai ver. Dona Lúcia ergueu uma sobrancelha surpresa. O Ricardo deixou? Ele não é de liberar as meninas assim. Mariana hesitou, mas decidiu não preocupar a mãe. A Fernanda está cuidando de tudo. Vai dar certo. A conversa derivou para memórias de infância, e Dona Lúcia relembrou o dia em que Mariana, aos 10 anos, pintou um mural na parede da sala com giz de cera, dizendo que seria uma artista famosa. Você sempre teve esse brilho, filha. Não sei onde ele foi parar, mas ainda está aí dentro de você. As palavras da mãe acertaram Mariana como uma flecha. Ela queria acreditar, mas a vida com Ricardo havia apagado tanto daquele brilho que ela mal o reconhecia. O dia passou em um ritmo lento, entre visitas ao hospital e conversas com Fernanda, que confirmou que Ricardo, após alguma resistência, concordou em deixar as meninas viajarem. Ele tentou argumentar,
Mas eu disse que era uma questão de família e que todo mundo ia saber se ele impedisse. Ele cedeu na hora. Fernanda contou com um sorriso vitorioso. Mariana sentiu um alívio misturado com culpa. Sabia que Ricardo não esqueceria essa derrota e que, quando voltasse a Porto Alegre, enfrentaria um interrogatório. Mas, por agora, ela queria focar nas filhas e na mãe. À tarde, Rafael mandou uma mensagem. Estou fotografando no Vale do Aço hoje. Quer me encontrar para um café mais tarde? Prometo não te roubar muito tempo. Mariana hesitou. Cada encontro com Rafael era como caminhar na borda de um precipício, emocionante, mas perigoso. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas a ideia de passar algumas horas com alguém que a fazia sentir viva era irresistível. Tudo bem, às 18 horas no mesmo café, respondeu, o coração acelerado. Quando chegou ao café, Rafael já estava lá, com um caderno de esboços aberto, desenhando o contorno de uma árvore. Ele levantou os olhos e sorriu. Você veio. Achei que ia desistir. Mariana riu, sentando-se. Quase desisti. Mas achei que você merecia uma chance de me convencer com um café decente. A conversa fluiu, como se nunca tivesse parado. Rafael mostrou fotos que tirou no Vale do Aço, contando histórias dos trabalhadores que conheceu, homens e mulheres que enfrentavam turnos exaustivos, mas ainda encontravam tempo para sonhar. Mariana se pegou falando sobre suas filhas, sobre como Isabela queria ser veterinária e Giovanna sonhava em tocar violão. Rafael ouvia com atenção sem interromper, e isso a desarmava. Com Ricardo, ela sempre sentia que suas palavras eram julgadas, mas com Rafael, elas pareciam importar. O café se estendeu para um passeio pelas ruas de Ipatinga, iluminadas pelas luzes amareladas dos postes. Rafael a levou a uma praça onde um grupo de jovens tocava samba em uma roda improvisada. Você já dançou samba de verdade? Não aquele samba de salão que ensinam em aula, ele perguntou, com um brilho travesso nos olhos. Mariana negou, rindo. Eu sou um desastre dançando. Vou te envergonhar. Mas Rafael não aceitou a desculpa. Ele a puxou para o meio da roda, segurando sua mão com firmeza, e a guiou nos passos. No início, Mariana tropeçava, rindo de si mesma, mas aos poucos, com a orientação de Rafael e o ritmo contagiante do pandeiro, ela se soltou. O mundo ao redor desapareceu, o hospital, Ricardo, as preocupações, e por aqueles minutos ela era apenas Mariana, dançando sob as estrelas com um homem que a fazia se sentir livre. Quando a música parou, eles estavam ofegantes, rindo como adolescentes. Rafael a olhou nos olhos, e por um instante, Mariana achou que ele a beijaria. Mas ele apenas afastou uma mecha de cabelo do rosto dela e disse: Você é mais forte do que pensa, Mariana. Não deixa ninguém te convencer do contrário. As palavras a atingiram como um raio, e ela sentiu um calor no peito que não era só peludança. De volta à casa de Fernanda, Mariana encontrou a amiga preparando um jantar caseiro, feijão, arroz, macarrão e frango grelhado, o tipo de comida que aquecia a alma. Enquanto comiam, Fernanda perguntou sobre o passeio com Rafael. Mariana tentou disfarçar, mas o rubor em seu rosto a entregou. Mari, eu te conheço desde que a gente usava aparelho nos dentes. Você está apaixonada por esse cara. Mariana negou, quase por reflexo. Não é paixão, Fernanda. É só... Ele me faz sentir diferente. Como se eu pudesse ser eu mesma de novo. Fernanda colocou a mão sobre a dela. Então por que você está lutando contra isso? Você merece ser feliz, Mari. Não é egoísmo querer uma vida que te faça sorrir. Mariana ficou em silêncio, as palavras de Fernanda ecoando as de Rafael. Mas a ideia de deixar Ricardo, de desmontar a vida que construiu para as filhas, parecia um salto no escuro. Ela mudou de assunto, perguntando sobre a chegada das meninas, e Fernanda garantiu que tudo estava sob controle.
Naquela noite, deitada na cama, Mariana não conseguiu dormir. Pensava em Rafael, na dança, no jeito que ele a fazia rir. Mas também pensava em Ricardo, nas filhas, na mãe. A cirurgia de Dona Lúcia era um lembrete de que o tempo era finito e ela não sabia quanto ainda tinha para encontrar coragem. No dia seguinte, Isabela e Giovana chegaram a Ipatinga, trazidas por Fernanda, que as buscou no aeroporto. O reencontro foi emocionante. As meninas correram para abraçar Mariana, falando ao mesmo tempo sobre a viagem e perguntando pela avó. No hospital, Dona Lúcia se iluminou ao ver as netas. "Minhas meninas, vocês cresceram tanto que eu quase não reconheço." Ela segurou as mãos delas, contando histórias de quando eram pequenas, enquanto Mariana observava com o coração cheio. Mas a presença das filhas também trouxe uma nova pressão. Isabela, sempre observadora, perguntou à mãe, em um momento a sós: "Mãe, você tá bem? Você parece diferente." Mariana sorriu tentando disfarçar. "É só a preocupação com a vovó, meu amor. Vai ficar tudo bem." Mas Isabela não parecia convencida. A adolescente sentia que algo estava mudando na mãe, mesmo sem entender o quê. À tarde, Rafael apareceu no hospital, trazendo um buquê de flores silvestres para Dona Lúcia. "Ouvi dizer que a senhora é a estrela daqui," ele disse, arrancando um sorriso da idosa. Mariana ficou surpresa, mas grata. A presença de Rafael, mesmo em um momento tão delicado, era como um raio de luz. Ele brincou com as meninas, contou histórias sobre suas aventuras fotográficas e, por um momento, o quarto do hospital se transformou em um lugar de leveza. Quando Rafael se despediu, Mariana o acompanhou até o corredor. "Você não precisava ter vindo, sabe? Mas, obrigada. Isso significa muito." Rafael olhou para ela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Eu vim porque quis, Mariana. E porque eu sei que você está carregando o mundo nas costas. Se eu puder aliviar um pouco, já valeu." Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, deixando-a com o coração disparado. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam na casa de Fernanda, Mariana pegou um caderno velho que encontrou na gaveta. Começou a escrever, não um diário, mas pensamentos soltos, como se estivesse conversando consigo mesma. Escreveu sobre Rafael, sobre a dança, sobre o medo de mudar. E pela primeira vez, admitiu em palavras que não amava mais Ricardo. A constatação era assustadora, mas também libertadora. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez sentia que podia enfrentá-lo. "Ei, você está gostando? Que tal se inscrever no canal e deixar seu curtir no vídeo?" O dia da cirurgia de Dona Lúcia amanheceu com um céu cinzento em Ipatinga, como se o universo estivesse segurando a respiração junto com Mariana. Ela acordou cedo, o caderno ainda aberto na mesinha ao lado da cama, com suas confissões da noite anterior, encarando-a como um espelho. As palavras que escreveu, sobre não amar mais Ricardo, sobre o vazio que a consumia, sobre o calor que sentia ao lado de Rafael, eram ao mesmo tempo um alívio e um peso. Ela sabia que admitir a verdade era o primeiro passo, mas o que viria depois ainda era um mistério. No hospital, o clima era de expectativa contida. Isabela e Giovana, sentadas na sala de espera, tentavam se distrair com os celulares, mas seus olhares inquietos traíam a preocupação. Mariana, ao lado da cama da mãe, segurava a mão de Dona Lúcia, que, apesar da fragilidade, mantinha o humor afiado. "Filha, para de fazer essa cara de quem perdeu o ônibus. Vou sair dessa cirurgia novinha em folha, pronta para dançar forró na praça." Mariana sorriu, mas o aperto no peito não cedia. A possibilidade de algo dar errado na cirurgia a aterrorizava, e ela se pegava barganhando com o destino. Se a mãe ficasse bem, ela prometia encontrar coragem para mudar sua vida.
Fernanda chegou logo depois, trazendo café e pão de queijo para todos, sua energia prática cortando a tensão. Vamos manter o astral lá em cima, gente. Dona Lúcia é de ferro, não é à toa que criou a Mari sozinha. As palavras da amiga eram um lembrete do quanto Dona Lúcia já havia enfrentado, e Mariana se agarrou a essa força como uma tábua de salvação. Enquanto Dona Lúcia era levada para o centro cirúrgico, Mariana ficou na sala de espera com as filhas e Fernanda. O tempo parecia se arrastar, cada tic-tac do relógio na parede amplificando sua ansiedade. Isabela, sempre a mais introspectiva, se aproximou da mãe e perguntou em voz baixa: "Mãe, você tá tão quieta? Tá com medo?" Mariana hesitou, surpresa com a percepção da filha. "Um pouco, meu amor, mas é normal, né? A vovó vai ficar bem." Giovana, que ouvia a conversa, acrescentou: "Ela sempre diz que é mais dura que prego de caixão. Eu acredito nela." As meninas riram, e Mariana sentiu uma onda de gratidão por elas. Apesar das tensões em casa, Isabela e Giovana eram seu porto seguro, e a ideia de mudar de vida incluía protegê-las acima de tudo. Fernanda, percebendo o clima, sugeriu um jogo de cartas para passar o tempo, e logo os quatro estavam envolvidos em uma partida barulhenta de truco, rindo e trapaceando sem pudor. Por alguns momentos, Mariana esqueceu o peso do mundo, mas a chegada do médico interrompeu a leveza. Ele trazia boas notícias. A cirurgia foi um sucesso e Dona Lúcia estava na recuperação, estável. O alívio foi tão grande que Mariana sentiu as pernas fraquejarem e Fernanda a abraçou, enquanto as meninas comemoravam com gritinhos. "Eu disse, Mari, sua mãe é uma rocha!" exclamou Fernanda, e Mariana, entre lágrimas e risos, agradeceu em silêncio pela promessa cumprida. Com Dona Lúcia fora de perigo, Mariana sentiu um espaço abrir dentro de si, como se o universo tivesse lhe dado permissão para respirar. Ela decidiu aproveitar o resto do dia com as filhas, levando-as para um passeio no Parque Ipanema, o mesmo onde esteve com Rafael. As meninas correram pelo gramado, tirando fotos e rindo, enquanto Mariana as observava, o coração cheio. Mas a presença de Rafael ainda pairava em seus pensamentos. Ele havia mandado uma mensagem pela manhã, desejando sorte na cirurgia, e prometeu aparecer no hospital à tarde para ver como estavam. Quando ele chegou, trazendo um desenho que fez de Dona Lúcia, um esboço delicado baseado em uma foto que Mariana mostrou, as meninas ficaram encantadas. "Nossa, você é tipo um artista de verdade!" exclamou Giovana, admirando o desenho. Rafael riu, modesto. "Só um cara que gosta de rabiscar, mas sua avó merece um retrato. Ela é uma lenda." Isabela, mais reservada, observava Rafael com curiosidade, como se tentasse decifrar o que ele significava para a mãe. Mariana, por sua vez, sentia uma mistura de alegria e nervosismo com a presença dele. Cada gesto de Rafael, o jeito que ele brincava com as meninas, a forma como olhava para ela, com uma mistura de carinho e respeito, a fazia questionar por que continuava aceitando a frieza de Ricardo. À noite, na casa de Fernanda, Mariana e as meninas prepararam um jantar juntas, uma feijoada improvisada com sobras e ingredientes que encontraram na despensa. A cozinha virou um caos de risadas e panelas, e Mariana se pegou pensando em como eram raros esses momentos de leveza em Porto Alegre. Ricardo sempre exigia jantares formais, com tudo impecável, e qualquer bagunça era motivo para críticas. Aqui, com Fernanda e as filhas, ela podia ser imperfeita, e isso era libertador. Depois do jantar, enquanto as meninas assistiam a um filme na sala, Fernanda puxou Mariana para a varanda. "Tá na cara que esse Rafael tá mexendo com você, Mari, e não me vem com essa de é só amizade. O que você tá sentindo?" Mariana suspirou, olhando para as luzes distantes da cidade. "Eu não sei, Fernanda. Ele me faz sentir viva.
Mas eu sou casada, tenho as meninas, uma vida inteira construída. Como é que eu jogo tudo isso fora por um sentimento? Fernanda balançou a cabeça firme. Você não está jogando nada fora. Você está escolhendo viver, Mari. O Ricardo não te ama, ele te controla, e as meninas vão te amar independentemente do que você decidir. Elas querem uma mãe feliz, não uma mãe que se sacrifica. As palavras da amiga eram como um espelho, refletindo verdades que Mariana evitava enxergar. Ela sabia que Fernanda estava certa, mas a ideia de confrontar Ricardo, de desmontar a vida que conhecia, ainda a paralisava. No dia seguinte, com Dona Lúcia se recuperando bem, Mariana recebeu uma ligação inesperada de Ricardo. Ele anunciou que chegaria a Ipatinga no fim de semana para buscar as meninas e levá-las de volta a Porto Alegre. Você já ficou tempo demais aí, Mariana. As meninas têm escola e eu tenho compromissos. Não posso ficar cuidando de tudo sozinho. O tom dele era cortante, como sempre, e Mariana sentiu a raiva subir. Ricardo, minha mãe acabou de passar por uma cirurgia. Eu não vou embora agora. A resposta dele foi fria. Faça como quiser, mas as meninas voltam comigo, e quando você voltar, vamos conversar sobre suas prioridades. A ligação terminou, deixando Mariana tremendo de frustração. Ela contou a Fernanda, que imediatamente sugeriu um plano. Deixa ele vir, Mari, mas não cede. Mostra que você não é mais a mulher que ele controla. E se precisar, eu falo com ele. Mariana riu, apesar da tensão. Você é um furacão, sabia? Não sei o que faria sem você. Fernanda piscou. Só tô te lembrando quem você é, amiga. A Mari que pintava murais e sonhava alto ainda tá aí. A chegada de Ricardo trouxe um clima de tensão. Ele apareceu no hospital com seu terno impecável, cumprimentando Dona Lúcia com uma cortesia forçada e ignorando Fernanda quase completamente. As meninas, ao vê-lo, ficaram quietas, sentindo o peso da presença do pai. Ricardo puxou Mariana para um canto e começou a falar, com aquele tom que misturava autoridade e condescendência. Isso já foi longe demais, Mariana. Você está agindo como se fosse solteira, deixando as meninas aqui, ignorando suas responsabilidades. Vamos resolver isso agora. Mariana respirou fundo, sentindo algo mudar dentro dela. Pela primeira vez, ela não baixou a cabeça. Ricardo, minha mãe quase morreu. Minhas filhas estão aqui porque elas queriam estar. E eu não vou voltar só porque você acha que é hora. Minha responsabilidade é com a minha família. E isso inclui a mim mesma. O olhar de Ricardo endureceu, mas antes que ele pudesse responder, Isabela se aproximou, hesitante. Pai, a mãe está certa. A vovó precisa dela e a gente quer ficar. A intervenção da filha pegou Ricardo desprevenido, e ele cedeu, dizendo que voltaria em alguns dias para buscá-las. Quando ele saiu, Mariana abraçou Isabela, agradecida pela coragem da filha. Naquela tarde, Rafael convidou Mariana e as meninas para uma exposição de fotos que ele organizou em um centro cultural de Ipatinga. O evento era simples, mas cheio de vida, com imagens que capturavam a essência do Vale do Aço, trabalhadores, paisagens, momentos de alegria e luta. As meninas ficaram fascinadas e Mariana, ao ver as fotos, sentiu o orgulho de Rafael. Ele a apresentou aos colegas como uma amiga especial, e o jeito que ele disse isso com um sorriso tímido fez o coração dela disparar. Depois da exposição, eles caminharam até uma sorveteria, e Rafael contou histórias engraçadas sobre suas viagens, fazendo as meninas rirem. Giovana, sempre direta, perguntou: Rafael, você gosta da minha mãe, né? A pergunta pegou os dois de surpresa, e Mariana sentiu o rosto queimar. Rafael, com calma, respondeu: Eu gosto de pessoas que têm coração grande como a sua mãe. Ela é especial. A resposta foi suficiente para satisfazer Giovana, mas Mariana sabia que as meninas estavam começando a perceber algo.
Enquanto caminhavam de volta para a casa de Fernanda, Rafael segurou a mão de Mariana por um instante, um gesto rápido, mas cheio de significado. Você está enfrentando muita coisa, Mariana. Só quero que saiba que eu estou aqui, não importa o que você decidir. Ela olhou para ele, dividida entre o desejo de se jogar naquele sentimento e o medo do que viria depois. Naquela noite, ela escreveu no caderno novamente, mas dessa vez não eram só confissões. Ela começou a esboçar um plano, não um plano claro, mas uma ideia de como poderia reconstruir sua vida, com ou sem Rafael, mas definitivamente sem Ricardo. A semente da coragem estava crescendo e ela sabia que cedo ou tarde precisaria regá-la. O sol de Ipatinga parecia brilhar com uma intensidade renovada, como se celebrasse a recuperação de Dona Lúcia e o despertar silencioso de Mariana. Após a cirurgia bem-sucedida, Dona Lúcia foi transferida para um quarto comum, onde sua energia voltava aos poucos, acompanhada de histórias exageradas sobre suas façanhas de juventude que faziam as netas rirem até perder o fôlego. Mariana observava a mãe com uma mistura de alívio e admiração, percebendo como Dona Lúcia, mesmo fragilizada, ainda era o pilar que sustentava a família. Mas, dentro de Mariana, uma tempestade de emoções continuava a se formar. A coragem que começou a brotar nas conversas com Fernanda e nos momentos com Rafael agora exigia ação, e ela sabia que o confronto com Ricardo, embora adiado, era inevitável. As filhas, Isabela e Giovana, também pareciam perceber a mudança na mãe. Giovana, com sua espontaneidade adolescente, comentava como Mariana estava mais leve, enquanto Isabela, mais observadora, lançava olhares que sugeriam que ela entendia mais do que dizia. A presença de Rafael, com sua energia cálida e despretensiosa, só tornava a decisão de Mariana mais complexa. Cada encontro com ele era como um lembrete de que a vida podia ser mais do que uma série de obrigações e silêncios, mas também a fazia questionar se estava pronta para desmontar tudo o que conhecia por um sentimento que, embora intenso, ainda era novo e incerto. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre a rotina hospitalar e momentos de leveza roubados. Mariana passava as manhãs com Dona Lúcia, ajudando-a com pequenos cuidados e ouvindo suas histórias, que agora incluíam conselhos velados sobre a vida. Filha, eu te criei para ser forte, não para se apagar por ninguém. Se o Ricardo não te faz feliz, não é ele que vai te salvar, só você pode fazer isso. As palavras da mãe ecoavam as de Fernanda, mas vinham com o peso de quem já havia enfrentado um casamento fracassado e reconstruído a vida sozinha. Mariana ouvia, assentia, mas ainda lutava contra o medo do desconhecido. À tarde, ela levava as meninas para passeios simples, uma volta no shopping, uma visita à feirinha de artesanato, tentando aproveitar o tempo com elas antes que Ricardo voltasse para buscá-las. Rafael aparecia de vez em quando, sempre com uma desculpa criativa. Um convite para ver uma exposição de fotos, um piquenique improvisado no quintal de Fernanda ou simplesmente uma caminhada para capturar a luz certa. Ele nunca pressionava, mas sua presença era constante, como um farol que Mariana não conseguia ignorar. Em um desses encontros, enquanto tomavam sorvete em uma praça, Rafael mostrou a ela uma foto que tirou no Parque Ipanema. Mariana rindo, com o cabelo solto ao vento, os olhos brilhando. Essa é você, Mariana. Não a mulher que está sempre se segurando, mas a que aparece quando esquece de se preocupar. Ela olhou para a foto, quase não reconhecendo a si mesma, e sentiu um aperto no peito. Quem era aquela mulher? E como ela poderia trazê-la de volta? A tensão com Ricardo voltou a crescer quando ele anunciou, por mensagem, que chegaria em 2 dias para levar as meninas de volta a Porto Alegre. Não vou discutir, Mariana. Você já teve seu tempo aí. As meninas voltam comigo e você vem logo depois.
A mensagem era típica dele, direta, autoritária, sem espaço para diálogo. Mariana mostrou o texto a Fernanda, que bufou de indignação. Ele acha que é dono de você, Mari. Tá na hora de mostrar que ele tá errado. Fernanda sugeriu que Mariana conversasse com as meninas antes da chegada de Ricardo, explicando de forma delicada que ela estava pensando em mudanças na vida da família. Mariana resistiu no início, preocupada com o impacto nas filhas, mas Fernanda insistiu. Elas são adolescentes, não bebês. Vão entender, especialmente se você for honesta. E Mari, elas te amam. Não vão querer te ver infeliz. A ideia de abrir o coração para Isabela e Giovanna era assustadora, mas Mariana sabia que era necessário. Naquela noite, após o jantar, ela chamou as meninas para a varanda de Fernanda, onde o céu estrelado criava um cenário quase mágico. Sentadas em cadeiras de plástico com uma garrafa de suco de laranja na mesa, Mariana respirou fundo e começou. Meninas, eu preciso falar com vocês sobre algo importante. Não é fácil, mas vocês são parte disso, e eu quero ser honesta. Isabela franziu a testa, enquanto Giovanna inclinou a cabeça, curiosa. Mariana continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu amo vocês mais que tudo, e tudo o que faço é pensando no melhor para vocês. Mas eu não tô feliz com o papai. Nosso casamento não é como eu sonhava, e eu tô pensando em mudar algumas coisas, para que a gente possa viver de um jeito mais leve. O que vocês acham disso? O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Isabela falou primeiro. Mãe, eu sei que o papai é meio mandão. Às vezes ele te trata como se você fosse empregada e eu odeio isso. Se você quer mudar, eu te apoio. Giovanna, com os olhos marejados, acrescentou. Eu só quero que você sorria de verdade, mãe. Como você sorri quando tá com a tia Fernanda ou com o Rafael. A menção a Rafael pegou Mariana desprevenida, mas ela sorriu, emocionada com a percepção das filhas. Abraçou as duas, prometendo que, qualquer que fosse a decisão, elas estariam juntas. A conversa com as meninas deu a Mariana uma força que ela não sabia que tinha. No dia seguinte, ela decidiu aproveitar o tempo com elas e Dona Lúcia, que já estava bem o suficiente para receber alta em breve. Rafael apareceu com uma ideia inesperada. Levar a família para um passeio em uma cachoeira próxima, a Cachoeira do Rio Piracicaba, um lugar que ele descreveu como um pedaço do paraíso escondido no Vale do Aço. Mariana hesitou, preocupada com a mãe, mas Dona Lúcia insistiu. Vão, filha. Eu fico bem aqui com as enfermeiras. Vocês precisam de um dia para respirar. Fernanda também apoiou, prometendo ficar com Dona Lúcia. Assim, Mariana, Rafael e as meninas partiram em uma aventura que prometia ser inesquecível. A cachoeira era um espetáculo de águas cristalinas, caindo sobre rochas cobertas de musgo, cercada por uma mata verde que parecia abraçar os visitantes. Rafael, com sua câmera, capturava cada momento. Isabela pulando nas pedras, Giovanna tentando imitar os pássaros, Mariana mergulhando na água gelada com um grito de alegria. O dia foi preenchido por risadas, histórias e silêncios confortáveis, e Mariana sentiu, pela primeira vez em anos, que estava exatamente onde deveria estar. Rafael, percebendo a leveza dela, se aproximou enquanto as meninas exploravam a trilha. Você está diferente hoje, Mariana, mas você. O que mudou? Ela sorriu olhando para a água. As meninas. Elas me deram coragem. E você me mostrou que eu posso ser mais do que eu pensava. Rafael segurou a mão dela, apenas por um instante, e o toque foi como uma promessa silenciosa. A volta para Ipatinga trouxe a realidade de volta. Ricardo chegou no dia seguinte, como prometido, e o reencontro foi frio. Ele cumprimentou Mariana com um aceno seco, focando nas meninas, que pareciam desconfortáveis com a presença do pai.
No hospital, ele manteve a fachada de marido preocupado, mas Mariana percebia a impaciência nos gestos dele. Quando estavam a sós, ele a confrontou. Você está diferente, Mariana. Essas suas escapadas, esses passeios, não combinam com você. O que está acontecendo? Pela primeira vez, Mariana não se encolheu. O que está acontecendo, Ricardo, é que eu estou cansada de viver para te agradar. Eu quero mais para mim e para as meninas. E isso não inclui você me dizendo o que eu posso ou não fazer. A resposta pegou Ricardo desprevenido e ele riu, sarcástico. Você acha que pode simplesmente jogar tudo fora? Nossa vida, nossa família. Você não é ninguém sem mim, Mariana. As palavras doeram, mas Mariana se manteve firme. Eu sou mais do que você pensa, Ricardo, e vou provar isso. A conversa terminou com Ricardo dizendo que levaria as meninas no dia seguinte, mas Mariana já havia decidido. Ela não voltaria para Porto Alegre com ele. As meninas, após uma conversa com a mãe, concordaram em ficar mais alguns dias em Ipatinga, e Fernanda prometeu ajudar a negociar com Ricardo. Naquela noite, Mariana encontrou Rafael em um bar simples, onde um violeiro tocava músicas sertanejas. Eles sentaram em uma mesa ao fundo e a conversa fluiu com uma intimidade nova. Rafael abriu o coração, contando sobre sua vida, como abandonou a carreira de publicitário para seguir a fotografia, como perdeu os pais jovem e aprendeu a encontrar beleza nas pequenas coisas. Mariana, por sua vez, falou sobre seus sonhos de juventude, sobre a pintura que abandonou, sobre o medo de falhar. Quando Rafael pegou a mão dela, dessa vez não a soltou. Mariana, eu não sei o que o futuro guarda, mas eu sei que quero você nele. Não como um segredo, mas como você mesma, livre. As palavras dele eram tudo o que ela queria ouvir, mas também a assustavam. Ela sabia que estava apaixonada, mas o peso do casamento, das filhas, da vida que construiu, ainda a segurava. Mesmo assim, pela primeira vez, ela permitiu-se imaginar um futuro com Rafael. Não perfeito, mas verdadeiro. De volta à casa de Fernanda, Mariana escreveu no caderno, mas agora não eram só pensamentos. Ela começou a listar passos práticos, conversar com um advogado, encontrar um lugar para morar com as meninas, retomar a pintura como uma forma de se sustentar. A ideia de independência era assustadora, mas também excitante. Ela sabia que a batalha com Ricardo seria dura. Ele não aceitaria a separação facilmente, mas a coragem que encontrou nas filhas, na mãe, em Fernanda e em Rafael, a fazia acreditar que valeria a pena. Enquanto adormecia, com o som dos grilos lá fora, Mariana sentiu algo que não sentia há anos: esperança. A manhã em Ipatinga trouxe um calor úmido que grudava na pele, mas para Mariana o dia parecia carregado de uma energia nova, como se o ar estivesse vibrando com possibilidades. Dona Lúcia, agora em casa após receber alta, enchia o pequeno quintal de Fernanda com suas risadas e histórias, enquanto ensinava Isabela e Giovana a fazer um bolo de milho que, segundo ela, era capaz de conquistar qualquer coração. Mariana observava a cena da varanda, com uma xícara de café nas mãos, sentindo o coração aquecido pela presença da família, mas também inquieto com a decisão que tomara na noite anterior. As palavras trocadas com Rafael no bar, a lista de passos escrita no caderno, a promessa silenciosa que fez a si mesma, tudo isso a colocava em um caminho sem volta. Ela sabia que confrontar Ricardo e buscar a independência seria como atravessar um rio turbulento, mas a alternativa, voltar para a vida de silêncios e críticas em Porto Alegre, já não era mais uma opção. As meninas, com seu apoio inesperado, e Fernanda, com sua energia incansável, eram os pilares que a sustentavam. Mas Rafael era a faísca que reacendia algo que ela pensava estar apagado para sempre.
Ele não era apenas um romance, era um espelho que refletia a mulher que ela podia ser, e isso a assustava tanto quanto a encantava. O dia começou com uma visita de Ricardo, que chegou à casa de Fernanda com a postura rígida de quem está acostumado a vencer qualquer discussão. Ele insistiu em levar as meninas de volta a Porto Alegre imediatamente, argumentando que a escola delas não podia esperar e que Mariana estava prolongando uma situação desnecessária. A conversa, que começou na sala, rapidamente se tornou tensa. Você está agindo como uma adolescente, Mariana. Essa história de ficar aqui, ignorando suas responsabilidades, não é quem você é. Vamos resolver isso e voltar para casa. O tom dele era calmo, mas carregado de uma autoridade que outrora teria feito Mariana ceder. Dessa vez, porém, ela se manteve firme, os punhos cerrados ao lado do corpo. Ricardo, eu não vou voltar agora. E as meninas já me disseram que querem ficar mais um pouco. Você não pode simplesmente decidir por nós. A resposta pegou Ricardo desprevenido, e ele riu, um riso seco e condescendente. Você acha que pode sustentar as meninas sozinha? Sem mim você não tem nada, Mariana. Não tem profissão, não tem dinheiro, não tem nem ideia do que está fazendo. As palavras foram como uma faca, mas antes que Mariana pudesse responder, Fernanda interveio, entrando na sala com uma expressão que misturava indignação e sarcasmo. Olha, Ricardo, com todo respeito, você está falando como se a Mari fosse sua funcionária, não sua esposa. Ela é mais capaz do que você imagina, e se quer saber, ela tem uma família inteira aqui para apoiar ela, inclusive as meninas. Ricardo olhou. Lanceou para Fernanda, visivelmente irritado. Mas antes que pudesse retrucar, Isabela apareceu na porta, os olhos brilhando de determinação. Pai, para de falar assim com a mãe. Ela está cuidando da vovó e de nós. Se ela quer ficar, é porque é importante. A intervenção da filha foi um golpe inesperado, e Ricardo, pego de surpresa, murmurou algo sobre voltar mais tarde e saiu, deixando um silêncio pesado na sala. A saída de Ricardo trouxe um alívio momentâneo, mas Mariana sabia que a batalha estava longe de terminar. Ela abraçou Isabela, agradecida pela coragem da filha, e olhou para Fernanda, que piscou com um sorriso travesso. Esse cara não sabe com quem está mexendo. Você está pronta para isso, Mari? Mariana respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. Eu não sei se estou pronta, mas sei que não posso voltar atrás. Fernanda assentiu, séria. Então vamos planejar. Você precisa de um advogado, de um lugar para morar e de um jeito de se sustentar. Mas, Mari, você tem talento. Aquelas pinturas que você fazia na juventude, você pode voltar a pintar, vender, dar aulas. O céu é o limite. A ideia de retomar a pintura, algo que Mariana abandonara por insistência de Ricardo, era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Ela imaginou um futuro onde pudesse criar, ensinar, viver sem medo, mas o caminho até lá parecia cheio de obstáculos. Naquela tarde, Rafael apareceu com uma surpresa, uma caixa de tintas e telas que encontrou em uma loja de artesanato local. Achei que você podia começar a pintar de novo. Quem sabe, talvez Ipatinga precise de uma artista como você. O gesto, simples, mas cheio de significado, fez os olhos de Mariana marejarem. Ela aceitou o presente, prometendo tentar, e Rafael a levou para o quintal de Fernanda, onde montaram um cavalete improvisado. As meninas se juntaram, curiosas, e logo o quintal virou uma oficina de arte, com tinta voando e risadas ecoando. Mariana começou a pintar, hesitante no início, mas aos poucos as cores ganharam vida na tela. Uma paisagem do Vale do Aço, com o verde da mata e o brilho do rio. Rafael observava encantado, enquanto Isabela e Giovanna faziam suas próprias criações, rindo e sujando as mãos de tinta. Por um momento, Mariana esqueceu as preocupações, perdida na alegria de criar.
Quando terminou, a pintura, embora simples, era vibrante e Rafael a elogiou com entusiasmo. Isso é só o começo, Mariana. Você tem um dom. As palavras dele eram como um sopro de confiança. E ela sentiu, pela primeira vez, que talvez pudesse reconstruir sua vida. Enquanto o dia se transformava em noite, Mariana e Rafael sentaram no quintal, sob um céu estrelado que parecia infinito. A conversa fluiu para sonhos e medos, e Mariana abriu o coração sobre a dificuldade de deixar Ricardo. Eu sei que não o amo mais, mas ele é o pai das meninas, e eu tenho medo de como isso vai afetá-las. E se eu falhar? E se não conseguir sustentar a gente? Rafael ouviu com atenção, os olhos fixos nos dela. Você não vai falhar, Mariana. Você é mais forte do que pensa, e as meninas te amam. Quanto ao Ricardo, ele pode ser o pai delas, mas isso não significa que você tem que carregar o peso dele para o resto da vida. Você merece ser feliz, e elas também. Ele pegou a mão dela, o toque quente e firme. E se você deixar, eu quero estar ao seu lado. Não para te salvar, mas para caminhar junto. O coração de Mariana disparou, dividido entre o desejo de se entregar a esse amor e o medo do que viria. Ela apertou a mão dele sem promessas, mas com uma certeza crescente de que queria ele em sua vida. Nos dias seguintes, Mariana começou a dar passos concretos. Com a ajuda de Fernanda, encontrou um advogado em Ipatinga, especializado em divórcios, que promete, embora soubesse que o processo seria longo, especialmente com a resistência de Ricardo. Ela também começou a pintar regularmente, transformando o quarto de hóspedes de Fernanda em um pequeno ateliê. Suas pinturas, postadas nas redes sociais com a ajuda das meninas, começaram a atrair atenção. E uma galeria local se interessou em exibir seu trabalho. Dona Lúcia, agora quase totalmente recuperada, tornou-se sua maior incentivadora, insistindo que Mariana organizasse uma exposição. Você é minha filha, e eu sempre soube que você ia brilhar. Não deixa ninguém apagar esse brilho agora. As palavras da mãe eram um lembrete constante do quanto ela havia lutado para chegar até ali. Enquanto isso, a relação com Rafael crescia, não como uma fuga, mas como uma parceria. Ele a ajudava com as pinturas, organizava passeios com as meninas e compartilhava momentos simples, como cozinhar juntos ou assistir a filmes antigos na sala de Fernanda. As meninas, que no início observavam Rafael com curiosidade, agora o tratavam como parte da família, pedindo conselhos e brincando com ele como se fosse um tio divertido. Isabela, em particular, começou a se abrir mais, contando a Mariana que sentia alívio por ver a mãe feliz. Eu sei que o papai não vai facilitar, mas eu prefiro te ver assim, mãe, do que como era antes. As palavras da filha foram um bálsamo, e Mariana prometeu que, não importa o que acontecesse, elas sempre seriam sua prioridade. À medida que a data da exposição se aproximava, Mariana sentia uma mistura de nervosismo e excitação. A galeria, embora pequena, era um marco, e ela passou dias preparando as telas, escolhendo molduras e escrevendo descrições para cada obra. Rafael, Fernanda e as meninas ajudaram na organização, transformando o evento em um esforço coletivo. Dona Lúcia, com seu charme irresistível, convidou metade de Ipatinga, garantindo que o lugar estaria cheio. Mariana sabia que Ricardo poderia aparecer, especialmente após as conversas tensas com o advogado, mas decidiu que não deixaria o medo a dominar. Essa era a sua história, e ela estava pronta para escrevê-la. A noite da exposição na pequena galeria de Ipatinga era um marco que Mariana jamais imaginaria alcançar meses atrás. O espaço, embora modesto, pulsava com vida, decorado com suas telas vibrantes que capturavam o espírito do Vale do Aço. Paisagens de rios e montanhas,
retratos de trabalhadores com olhares cheios de história e até um autorretrato sutil, onde ela se pintou como uma mulher emergindo da sombra com pinceladas de luz dourada. O burburinho dos convidados, o tilintar das taças de vinho e o som suave de um violão ao fundo criavam uma atmosfera de celebração. Mas Mariana sentia o coração acelerado, uma mistura de orgulho e nervosismo. Dona Lúcia, radiante em um vestido azul que ela mesma costurou, circulava entre os visitantes, contando histórias exageradas sobre a infância de Mariana e arrancando risadas. Isabela e Giovanna, orgulhosas da mãe, ajudavam a recepcionar os convidados, enquanto Fernanda, com sua energia contagiante, fazia questão de apresentar Mariana a todos como a nova estrela de Ipatinga. Rafael, por sua vez, estava ao lado dela, não como um salvador, mas como um parceiro, ajustando as luzes sobre as telas e sussurrando palavras de encorajamento sempre que ela parecia hesitar. Você fez isso, Mariana. Esse é o seu momento. Aproveita. O olhar dele, cheio de admiração, era como um lembrete de que ela não estava sozinha, mas a sombra de Ricardo ainda pairava. Ele havia prometido aparecer, e Mariana sabia que sua presença poderia transformar a noite em um campo de batalha. Mesmo assim, ela decidiu que não deixaria o medo roubar sua vitória. Essa era a sua história, e ela estava pronta para defendê-la. Enquanto os convidados admiravam as telas, Mariana sentia uma onda de realização. Cada pintura era um pedaço dela, uma prova de que ela podia criar algo belo, mesmo depois de anos de silêncios impostos. Um casal de colecionadores de Belo Horizonte se aproximou, interessado em comprar 2 de suas obras, e um professor da universidade local perguntou se ela consideraria dar aulas de pintura em um projeto comunitário. As possibilidades, que antes pareciam tão distantes, agora se abriam como portas, e Mariana, embora sobrecarregada, sentia uma excitação que não experimentava desde a juventude. Fernanda, percebendo o brilho nos olhos da amiga, puxou-a para um canto e brindou com uma taça de vinho. Olha para você, Mari. Há poucos meses você mal conseguia escolher um vestido sem ouvir crítica. Agora tá aqui, brilhando, com o mundo aos seus pés. Eu sempre soube que você era capaz. Mariana sorriu emocionada, mas antes que pudesse responder, viu Ricardo entrar pela porta da galeria. Ele estava impecável, como sempre, com um terno cinza que parecia gritar autoridade, mas seu rosto carregava uma expressão que misturava desdém e curiosidade. As meninas, ao notá-lo, trocaram olhares com Mariana, e Isabela se aproximou da mãe, como se quisesse protegê-la. Mariana respirou fundo, apertando a mão de Fernanda por um instante, e foi ao encontro do marido. A conversa com Ricardo começou fria, mas educada, como se ele estivesse medindo o terreno. Então esse é o seu grande momento, Mariana, pintando quadros como se fosse uma adolescente com sonhos impossíveis? O tom era cortante, mas Mariana não se deixou abalar. É o meu momento, sim, Ricardo, e não é um sonho impossível, é quem eu sou e estou orgulhosa disso. Ele riu, um riso seco que ecoava as discussões do passado. Orgulhosa? Você acha que isso vai sustentar você e as meninas? Sem mim você não tem nada. Vamos parar com essa brincadeira e voltar para casa. Antes que Mariana pudesse responder, Rafael se aproximou com uma calma que escondia uma firmeza inabalável. Com todo respeito, Ricardo, a Mariana não precisa de você para ser quem ela é. Ela tem talento, força e uma família que a ama. Talvez seja você que precise repensar o que está perdendo. A intervenção de Rafael fez Ricardo enrijecer e, por um momento, Mariana temeu uma explosão. Mas Isabela, com uma coragem que surpreendeu a todos, deu um passo à frente. Pai, a mãe está feliz aqui. Ela nunca foi assim em Porto Alegre. Se você realmente se importa com a gente, deixa ela ser quem ela quer. Giovanna, ao lado da irmã, assentiu, os olhos marejados.
O peso das palavras das filhas pareceu atingir Ricardo, que pela primeira vez ficou sem resposta. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares curiosos dos convidados, e murmurou algo sobre conversar depois, antes de sair, deixando a galeria em um silêncio que logo foi preenchido pelo burburinho novamente. A saída de Ricardo foi um divisor de águas. Mariana sentiu um alívio tão profundo que quase caiu em lágrimas, mas Rafael a segurou, com um sorriso que dizia tudo o que ela precisava ouvir. A noite continuou mais leve, e as vendas das pinturas superaram as expectativas, com várias encomendas marcadas para os meses seguintes. Quando a galeria finalmente esvaziou, Mariana, Rafael, Fernanda, Dona Lúcia e as meninas sentaram no quintal de Fernanda, sob o céu estrelado para celebrar. Dona Lúcia levantou uma taça de suco, brindando: "A minha filha, que encontrou o caminho de volta para si mesma, e a nossa família, que nunca desiste." As risadas e histórias fluíram até tarde. E Mariana, olhando para as pessoas ao seu redor, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mas a noite guardava uma surpresa. Rafael, com um brilho travesso nos olhos, pediu a atenção de todos e tirou do bolso um pequeno caderno, onde havia escrito algo. "Mariana, eu não sou muito de discursos, mas quero dizer que você mudou minha vida. Não só por quem você é, mas por como você me faz querer ser melhor. Eu não estou pedindo nada, só quero que saiba que onde você for, eu quero estar junto." Ele abriu o caderno, revelando um desenho de um futuro imaginado. Mariana pintando em um ateliê, com as meninas rindo ao fundo e ele ao lado com sua câmera. O gesto, simples, mas cheio de amor, fez Mariana chorar de emoção, e ela o abraçou, sabendo que aquele era o começo de algo verdadeiro. Os meses seguintes foram de transformação. Mariana voltou a Porto Alegre com as meninas, mas não para a casa de Ricardo. Com a ajuda de Fernanda, que se mudou temporariamente para apoiá-la, ela alugou um pequeno apartamento no bairro Bonfim, um lugar cheio de vida e arte. O divórcio, embora difícil, avançou com o apoio do advogado e Ricardo, percebendo que não podia mais controlá-la, acabou cedendo, especialmente após as meninas deixarem claro que queriam ficar com a mãe. Mariana transformou o apartamento em um lar, com telas coloridas nas paredes e música tocando sempre que estavam em casa. Ela começou a dar aulas de pintura em uma escola comunitária, enquanto suas obras ganhavam reconhecimento em exposições pelo sul do país. Rafael, fiel à sua promessa, mudou-se para Porto Alegre, onde abriu um estúdio fotográfico e continuou a documentar histórias com sua câmera. A relação deles cresceu, não como uma fuga, mas como uma parceria cheia de respeito e cumplicidade. As meninas, que no início temiam a mudança, floresceram no novo ambiente, com Isabela se dedicando aos estudos de veterinária e Giovanna formando uma banda com amigos da escola. O momento mais surpreendente veio em um fim de semana ensolarado, um ano após a exposição em Ipatinga. Mariana, Rafael, as meninas, Fernanda e Dona Lúcia, que agora passava temporadas em Porto Alegre, estavam reunidos em um piquenique às margens do Guaíba. Rafael, com um sorriso nervoso, pediu a palavra e se ajoelhou diante de Mariana, tirando do bolso não um anel, mas uma pequena tela, pintada por ele mesmo, que retratava os dois juntos, com as meninas e o rio ao fundo. "Mariana, eu não quero te prender, mas quero construir uma vida com você. Não precisa ser agora, mas quando você estiver pronta, quer casar comigo?" A surpresa foi tão genuína que Mariana riu, chorou e o abraçou, enquanto as meninas gritavam de alegria e Dona Lúcia batia palmas, dizendo que já era a hora. Mariana aceitou, não porque precisava de alguém para salvá-la, mas porque queria Rafael como seu parceiro, seu igual. A celebração continuou com música, dança e promessas de um futuro cheio de amor e liberdade. Enquanto o sol se punha, tingindo o Guaíba de laranja, Mariana olhou para sua família,
as filhas, a mãe, Fernanda, Rafael, e sentiu que havia encontrado não só a si mesma, mas um lar que era dela por direito. A vida não era perfeita, mas era verdadeira, e isso era tudo o que ela sempre quis. E você, que acompanhou essa jornada de coragem e amor, o que achou? Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e conte o que mais te emocionou. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, junte-se à nossa família e venha viver mais romances inesquecíveis com a gente. Sua presença faz toda a diferença.